Bom, então aqui estou eu com meus materiais reunidos. Tô com tudo aquilo que eu preciso, né, para fazer uma resenha. Então eu tô com essa edição do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu gosto muito dessa edição porque as notas de rodapés são muito ricas, são muito boas. Tem muitas notas de rodapé. Olha essa nota aqui, por exemplo. Esse aqui em cima é o texto, aqui em cima é o texto. E tudo isso daqui é nota de rodapé. Sinto muito para aqueles que não gostam, mas é assim que eu gosto de nota de rodapé. Eu gosto da nota na página em que a nota vai ser feita. Então, se está marcado ali o númerozinho, número 1, a nota é na página em que ela aparece. Eu não gosto de notas de rodapé que ficam atrás, nas últimas páginas da edição. Eu detesto, porque eu não vou parar a leitura que eu estou fazendo aqui para ir lá para trás. Então, para mim, essa edição aqui é perfeita. Além do Triste Fim, eu também tenho Recordações do Escrivão Isaías Caminha nessa edição aqui, porque vale muito a pena. Eu também separei esse livrinho aqui do James Wood, Como Funciona a Ficção, porque aqui tem um capítulo que eu acho muito interessante, que fala sobre a narrar, né? E o título é Narrando. Nesse capítulo ele fala sobre o narrador de primeira e de terceira pessoa, né? Narrador em primeira e terceira pessoa. E aí ele faz essa comparação e traz uns questionamentos pra gente. Vale muito a pena, tá? Fica de sugestão também, da Kozak Naif. Essa é a edição que eu tenho, mas se encontrar em outra edição, eu acho que só em outra edição mesmo, a não ser em sebos. Aqui é o meu caderninho, esse aqui é um caderninho mesmo, sem nada, assim, que eu utilizo já para fazer várias anotações sobre literatura e tudo mais. E aí eu até tentei fazer aqui um roteiro, porque eu pensando em fazer resenha, eu imagino que a gente tenha que fazer resenha, a gente precisa elaborar um roteiro, a gente precisa pensar, né? Então, assim, eu separei alguns temas aqui, alguns tópicos que eu acho que seriam muito interessantes da gente pontuar. Mas também, assim, eu fico pensando, eu vou demorar muito tempo, eu vou fazer um vídeo gigantesco, vai acabar ficando muita coisa. E eu acho que essa é uma das angústias de quem tá escrevendo uma resenha. A gente vai tentar selecionar o conteúdo, a gente vai tentar escolher aquilo que é melhor, a gente vai tentar ser mais sucinto, ser mais objetivo, e no final das contas a gente sempre vai achar que tá faltando alguma informação. Não tô deixando de fora algo que é importante, inclusive durante a edição do vídeo vai surgindo outras ideias, a gente vai lembrando de coisas que queria ter dito e não disse. Então, na verdade, eu tô aprendendo a desapegar um pouco disso. Porque eu acho que fazer uma resenha e filmar, né, fazer um vídeo resenha de uma obra literária é diferente de dar uma aula. Num contexto de sala de aula, junto com alunos que tenham ou não tenham lido um livro, mas eu acredito que é diferente. E eu acho que eu tô tentando descobrir aí essas diferenças. O que realmente eu preciso separar do que é de sala de aula e o que é de vídeo resenha. Então, aos pouquinhos, eu vou entendendo melhor esse processo. Então, além disso, desse material, eu tenho aqui um material incrível do professor Silvano Santiago. Esse material é incrível, vocês encontram no Google. O título do artigo é Uma Ferroada no Peito do Pé, dupla leitura de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Porque é isso que ele faz. Ele faz uma dupla leitura, ele faz como se ele coloca aqui, né? Nesse primeiro tópico ele faz uma leitura, então ele traz uma interpretação feita por ele, né? E mais adiante ele traz uma segunda leitura, uma segunda interpretação, uma outra maneira da gente olhar para a obra do Policarpo. E assim, eu comecei a ler essa segunda aqui, eu achei muito viajada, porque eu acho que a gente tem que resgatar um pouco alguns outros autores, porque ele faz uma comparação com a Carta de Caminha, depois ele faz algumas referências a José de Alencar, a outros escritores, que se a gente não tiver, assim, mais fresquinho na nossa memória,
A gente vai ler um parágrafo, vai ter que fazer umas pausas porque o cérebro vai doer, como doeu o meu. Mas eu super recomendo esse artigo, eu acho que vale muito a pena. E a minha interpretação de todas as anotações que eu estava fazendo aqui no livro, né, que vocês viram aqui, que tem... Eu gosto de usar esses papéis, papel branco mesmo, de folha A4, que eu vou rasgando, em quadradinho assim, para ir fazendo as minhas anotações. Eu também escrevo muito no livro, sabe? Eu tô aprendendo a desapegar dessa coisa de deixar o livro santificado, assim. E vou escrevendo mesmo, porque são as referências da minha leitura desse momento. E só dessa leitura que eu fiz, assim, antes de entrar em contato com esse artigo, eu tinha escrito algumas coisas e eu tava tendo uma interpretação muito boa do livro. Depois que eu encontrei esse artigo e eu li o artigo do Santiago, professor Santiago, é um crítico, né? O Santiago, ele é um crítico estudioso do Lima Barreto, então é uma super referência crítica pra gente estudar Lima Barreto, não só o Triste Fim, mas as obras em geral do Lima. Depois que eu fiz, ou ao longo da leitura desse artigo, eu fui percebendo, olha, aquilo que eu li lá no Triste Fim, a minha leitura, ela estava indo na direção da leitura desse cara aqui. Claro que esse cara, ele mostra pra gente coisas que talvez a gente não tivesse visto, e ele nos faz pensar em coisas também que talvez eu não tivesse pensado. Mas ele não tá necessariamente dizendo, ele só está jogando, sabe? Ele tá falando alguma coisa e a partir daquilo ali eu estou pensando. Olha lá no fundo, a minha florzinha linda. Né, meu amor? Ai, linda da sua mãe. Tu quer colo? Ai, minha princesa sem vergonha quer colinho. Deu. Fofura da mãe. Eu quero colo, eu quero colo. Dá beijo. Né? Fofinha. Deu? Deu? Não. Não é isso que tu queria, né? Quando não é o que ela quer, ela vaza. Em algum momento da nossa leitura, a gente vai inevitavelmente se perguntar quem é o Quaresma? Quem é esse cara? Ele é só um cara patriota? Ele é só um sujeito que tem ideais e acredita na transformação do Brasil? Quem é ele, na verdade, sabe? Porque quando a gente lê Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, né, essas obras do Machado de Assis, Quincas Borba, a gente tem uma tendência muito forte a se perguntar, assim, a se questionar. Quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito que tá falando? Quem é essa personagem? Quem é esse cara dentro da sociedade em que ele tá? E lá pelas tantas, a gente começa a se questionar, a fazer o mesmo questionamento em relação ao Policarpo Quaresma. Porque aí o narrador diz pra gente assim, o Quaresma, né, é o Major Quaresma, ele é conhecido como Major, ele é subsecretário no Arsenal de Guerra. E aí lá mais adiante, assim, na história, o narrador diz pra gente que o Quaresma queria fazer parte do exército, ele queria ser um militar. Mas lá no teste que ele fez, ele não conseguiu, ele não foi aprovado. E aí é como se toda essa experiência que ele tem com os estudos sobre o Brasil fosse uma consequência de uma frustração. Então, se ele não podia fazer parte do exército como um grande militar, ele fazia parte desse exército de homens patriotas, nacionalistas, através dessa sua característica de estudar o Brasil, de conhecer o Brasil. E, além disso, ele era subsecretário dentro do Arsenal de Guerra, que ainda no livro, né, tem um trecho que o narrador diz assim, que no Arsenal de Guerra é como se ele ainda respirasse um pouco um hálito de guerra, sabe? Ele ainda está envolvido, de alguma forma, com
com essa energia belicosa, esse pensamento bélico a respeito do exército, ou de como isso seria uma maneira de transformar o Brasil, ou de tornar o Brasil um país melhor, fazendo guerra nesse sentido. Então, eu fico pensando assim, quem é Quaresma? Ok, é um patriota, é um sujeito que passou 20 anos, para mais tempo, da vida, estudando o Brasil, lendo o Brasil nos livros, mas isso é por conta dessa frustração dele dentro do exército, né? Por não ter conseguido entrar para o exército. E se ele tivesse conseguido, como será que teria sido a vida desse sujeito? Que aí a gente também... E aí vai levando, né? O pensamento vai levando para outro. E aí a gente fica pensando assim, tá, e se o Policarpo Quaresma, apesar dele ser um protagonista, né? Ele é protagonista dessa obra, apesar disso, e se ele não for uma personagem redonda, se não for uma personagem complexa, e se ele for também um caricato, se for uma personagem que representa uma figura muito comum naquele tempo, na época do Lima Barreto, ou no início da República Brasileira. E se ele for só um personagem caricato, for um sujeito comum naquele período? Quantos Quaresmas não teria existido no Brasil, porque gostariam de fazer parte do exército, mas, assim como muitos militares que são retratados aqui nessa obra, eu não estou fazendo crítica nenhuma a nenhum militar contemporâneo, não é isso. Eu estou falando sobre como que essa crítica ao exército, à república, que era governada por militares. Então, vamos pensar que o Quaresma, mesmo não tendo conseguido ser aprovado para fazer parte efetiva do exército brasileiro, né, o exército militar brasileiro, ele de alguma forma estava muito envolvido com isso e apoiava muito a república, apoiava o governo. Assim como muitos militares que são retratados aqui no livro, vários personagens, almirante, tenente, general, marechal, são vários caras que são caricaturados. A gente vai vendo ao longo da leitura, ao longo da exposição desse narrador, a gente vai vendo que esses caras não faziam nada pelo país, nada. Eles apenas mantinham interesses pessoais, políticos, para ganhar dinheiro e manter a vida de aparências que eles tinham. Então, eles não estavam fazendo política para melhorar o Brasil. E aí, o que acontece? Esses caras que têm títulos no exército, títulos militares, assim, eles não contribuíam em nada, eles não faziam nada, eles eram parasitas. Essa ideia de parasita é trazida aqui no artigo do Santiago. Eu fico pensando, e o Quaresma, mesmo não tendo um título oficial por ter sido aprovado, ele recebeu um título de major e todas as contradições que o Policarpo Quaresma alimenta. Essa é uma delas, porque a partir do momento em que ele diz, eu não faço política, eu não tô pensando nisso, o narrador expressa para nós o pensamento do Quaresma em relação a como é possível existir pessoas tão preocupadas nessa oposição de pensamento, que quer uma coisa, um governo quer uma coisa, outro governo quer outra, um governador, um senador, os caras estão com cargos políticos, mas com oposição de ideias. Se pro Quaresma tudo era tão simples, tão fácil de ser resolvido, dê terra ao povo, pro povo trabalhar, dê as condições pro povo criar o seu gado, criar seu próprio alimento. Para o Quaresma tudo era muito simples, porque para ele não precisava de política na mente dele, só que ele não entendia que isso também era política. E aí eu fico pensando, né, com essa ideia de parasita, que o próprio Santiago já sugere para nós, que o Quaresma era um parasita, por quê? Porque nessa vida de estudo, de pesquisa, nada ele conseguiu contribuir para o país. Ele não conseguia colocar nada em prática, por mais que ele tentasse, e tudo aquilo que ele
estudou não era um conhecimento prático. E mais do que isso, não só ele ter a oportunidade de colocar em prática, mas o fato dele só estudar fechado dentro da biblioteca dele fazia com que ele não tivesse a visão da realidade, das necessidades reais do país. E aí tem um momento da história, que ainda é na primeira parte, em que isso fica muito claro. E aí eu vou comentar isso com vocês. Mas antes, no final das contas, o Quaresma é um cara tão frustrado que ele acaba colocando muita energia nos estudos, nessa questão. É dessa forma que ele acha que ele vai ajudar o país. Se ele não pode ajudar o país com as armas, né, armado, lutando, ou dentro de algum cargo do exército, governando, ou ajudando algum governante, é através dos estudos, da leitura, que ele acha, que ele pensa, que ele acredita convictamente que ele está ajudando o país, né? Mas, na verdade, ele é mais um cara que tem as suas crenças, tá lá, é um cara que tá lá na sociedade, tem o seu emprego, é muito bem de vida, tá muito tranquilo, mas ele tá demais envolvido com a política, sem perceber que ele tá envolvido com a política. Ele acaba se tornando um sujeito completamente alienado. E é muito curioso, o Quaresma era muito interessado pela cultura brasileira, ele era super interessado pelo tupi, e ele era interessado por tudo que era genuinamente brasileiro. Então, além da música, das cantigas, os rituais, os ritos, tudo aquilo que fosse brasileiro. Como ele estava estudando o tupi, ele também se aprofundou um pouco nessas origens, né, nas origens indígenas, assim, de arte, de cultura de modo geral, aquilo que remetesse à cultura brasileira. O Albernaz era um general que estava muito interessado em casar as filhas, e a Ismênia é uma das filhas que estava com o casamento meio que encaminhado, mas que nunca acontecia. E aí uma das filhas dele ia casar, e aí ele queria dar uma grande festa. Então eles estavam buscando músicas, né, que pudessem ser tocadas para dançar e tudo mais, assim, no momento da festa. E aí o Quaresma é que deu ideia, ou surgiu a ideia deles procurarem, né, uma criada antiga do Albernaz, se não me engano, para ver com ela, né, então no caso ela sendo uma pessoa tão antiga, teria muito conhecimento sobre a cultura brasileira, sobre músicas de origem brasileira que pudessem ser cantadas, né, cantigas que pudessem ser cantadas, tocadas em festas de família. Eles percorrem um caminho muito longo até encontrar essa senhora, essa ex-escrava, né, que era uma serva. E o mais interessante de ver é o quanto o Quaresma era cego, o quanto ele se preocupava só com a questão da cultura e não se preocupava com a questão do povo. Ele não enxergava o povo, porque eles foram conversar com ela, a Maria Rita, os dois sujeitos que, de alguma maneira, né, eles têm cargos dentro do exército, eles de alguma forma eles estão ali envolvidos com o militarismo dentro da república. Eles deveriam estar preocupados num fazer político democrático, social, pensando nas pessoas, como qualquer governante deveria pensar nisso. Mas eles encontram uma ex-escrava que eles nem param para pensar que no tempo do cativeiro eles teriam músicas que talvez eles seriam alvo de crítica das próprias cantigas. Não sei se eles conseguiriam entender a gravidade disso tudo, sabe? A profundidade disso tudo. E aí eles olham para aquela mulher preta e a única coisa que eles conseguem perguntar para ela é se ela se lembra de alguma cantiga do tempo do cativeiro. E eles forçam a barra, eles querem saber. Os dois saíram tristes, Quaresma vinha desanimado. Aqui a gente tem lindamente um discurso indireto livre trazido pelo narrador, porque aqui é o pensamento do Quaresma. Como é que as pessoas não guardavam as tradições de 30 anos passados? Olha a ignorância. Eu
até achava que fosse ingenuidade, mas de tanto ler, de tanto, sabe, estudar, assim, eu já tô considerando que é ignorância mesmo, sabe? É falta de percepção da realidade. Então é mais importante tu lembrar das cantigas de 30 anos atrás do que tu viver uma vida tranquila depois de tu ter conseguido sair do cativeiro, tu sobreviveu à escravidão. Então os caras, eles não conseguem ter o menor sentimento de empatia. Os caras são muito fora da realidade, muito fora da realidade. E esse é um dos grandes problemas do Quaresma. E é exatamente esse problema que vai levar ele aos 3 fins, às 3 decepções que ele vai ter, né? E finalmente ao triste fim que ele terá no final da obra. E esse sentimento, como diz aqui o Santiago, esse sentimento de patriotismo, num nível tão exacerbado, gera e é retroalimentado por um sentimento xenófobo. Então aqui, nesse livro, a gente está falando de xenofobia também. E nesse capítulo, nessa cena, isso fica muito claro. E aí tu fica com vontade de entrar dentro da obra e sacudir o Policarpo Quaresma, o burro, tu não tá enxergando essas coisas. Não adianta tu ficar lá dentro da tua biblioteca lendo, estudando, sabendo toda a geografia brasileira, toda a extensão do Brasil, se na verdade o que tu poderia fazer com teu título de major, tu não faz. Apesar de que o Quaresma é um cara, além de ignorante, ele é ingênuo. E aqui o Santiago, né, ele também vai dizer que ele é um intelectual dissidente. Esse é o termo que ele usa. E o que isso quer dizer? Ele é um intelectual porque ele estuda, ele pesquisa, ele está interessado em conhecer o país. Os aspectos teóricos, né? Aquilo que os escritores, poetas, historiadores, filósofos, que esses caras já teorizaram, já pesquisaram, descobriram e falaram sobre o país. Mas ele é dissidente porque ele pensa diferente desses caras que estão ali fazendo política, né? Esses caras que estão fazendo politicagem. Ele vê uma maneira de mudar o país. E não é dessa maneira de politicagem, não é dessa maneira de disputa de poder. Apesar desse patriotismo, esse mesmo patriotismo que ele alimenta, é um tipo de patriotismo que alimenta, também em outro sentido, esse sentimento de poder. Os caras que estão lá, o general, o marechal, que está no poder, ele tem é isso só o que ele quer. Ele só quer esse sentimento de poder. Esse nacionalismo dele é o quê? Xenófobo, para tornar o quê? O poder dele centralizado e autoritário, ditador mesmo, né? Tirano. E aí a gente vai entrar na outra esfera, que é falar de Floriano Peixoto, que não tem como a gente passar por Triste Fim de Policarpo Quaresma sem falar de Floriano Peixoto. Pelo menos da maneira como o narrador nos mostra aqui, que é a visão, é uma determinada visão, e eu penso, né, que esse narrador é como se fosse um personagem, então, assim, ele tá trazendo a visão dele para nós, como se ele fosse um sujeito daquela época, que estivesse fazendo essa leitura desse político e desse governo daquele momento. E aqui, no artigo do Santiago, ele traz essa ideia desse sentimento de amor à pátria, e que a gente consegue perceber uma diferença muito grande desse amor à pátria que o Quaresma sente e esse amor à pátria que os militares, personagens aqui presentes no livro, sentem, né? Todos esses caras aqui, na verdade, eles estão ali só para ter um cargo, só para terem benefícios, né, pessoais dentro disso. Eles não estão interessados em mudar o país. E nesse sentido é que o Quaresma se perde, porque o mudar o país do Quaresma é vazio, porque não olha para a realidade, é completamente alienado. E quando a gente fala em alienação, a gente vai para um outro ponto que também é uma crítica. E que isso tem a ver com essa internação no hospício, né? Ele foi para o hospício porque ele estava visivelmente alienado. E essa foi a primeira decepção dele, né? Ele foi pro hospício. Essa é a grande crítica que a gente enxerga, né, nessa parte do romance, e é a grande relação que a gente pode fazer entre essa alienação e ser um intelectual dissidente. Porque ele discorda
de várias coisas, né? Ele discorda das pessoas que querem ir para a Europa, porque na Europa é melhor que o Brasil. Ele discorda de que a língua portuguesa deveria ser utilizada, ele acredita que o tupi deveria ser utilizado. Então, o que quer dizer isso? Que já lá naquela época, e muitos estudos mostram, e até no Alienista do Machado de Assis também é feita uma crítica a isso e nos motiva a estudar e a pesquisar sobre isso, que era muito fácil, muito comum, melhor dizendo, naquela época no Brasil, se jogar as pessoas com pensamentos diferentes em colônias de alienados. Era muito comum. Interna, porque não tá pensando como padrão, tá pensando diferente, tá atrapalhando os planos do governo, tá atrapalhando o governo, joga essa pessoa lá junto no hospício, junto com os alienados, com as pessoas que estão pensando muito diferente de nós, tira essa pessoa do nosso caminho. E é isso que fizeram com o Quaresma, simplesmente tiraram o Quaresma do caminho deles. Foi o primeiro momento em que aquele intelectual que pensa diferente, que está buscando pensar diferente, é colocado de lado, é rechaçado, é completamente reprimido. Os pensamentos dele, as ideias dele são oprimidas também. Então, dessa forma, a gente vê essa crítica a qualquer pensamento diferente que pudesse surgir naquela época, principalmente em relação ao governo, em relação ao país, de qualquer forma, em relação a qualquer coisa que era feita, que era vivida no país naquele momento. Então, não é exatamente o tupi que deveria ser a língua brasileira, mas o Quaresma ele precisava entender que não era o tupi que precisava ser mudado, mas talvez aquela diferença que se colocava de classe, né? Essa relação que se faz entre classe e linguagem. Então, aquelas pessoas que eram letradas, que tinham acesso à leitura e ao conhecimento, eram as pessoas da elite ou das classes mais abastadas, enquanto aquelas outras pessoas que não tinham o direito à leitura, que não tinham direito ao estudo, não tinham direito à educação, eram as mais pobres e eram aquelas com o falar, o linguajar errado. Então, pessoas ignorantes, pessoas incultas, pessoas, homens inferiores, vulgares. Então, dessa maneira que a gente também consegue perceber, assim, essa diferença e essa discriminação social, linguística e recorrentemente é política isso também. E o Quaresma não conseguiu perceber. Ele estava nesse nível de língua, de nacionalidade, né? Ele não estava percebendo na questão social, no ponto social que isso realmente influenciava. Justamente por ele não estar de acordo e aí ser muito debochado, ele é internado, ele é excluído, ele é marginalizado nessa sociedade. Eis aí então a primeira decepção do Quaresma. E falando então da segunda parte do livro, o que é interessante, que eu acho que assim é mais importante da gente salientar. A leitura é maravilhosa. Eu muito já tinha ouvido falar de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, já li resumos, mas nada foi tão bom, tão incrível quanto ler, porque existe a experiência de leitura. Não é só a gente saber o que o narrador conta, o que é dito na história, o que acontece com as personagens, mas a gente ter a experiência de leitura e perceber como isso é dito, como as coisas são ditas, como elas são escritas. Isso é único, essa é a experiência, é a maravilha de a gente ler o livro. Eu sabia quase tudo, ou não digo quase tudo, mas eu sabia o principal que a gente fica sabendo nos resumos de internet. A gente lê muitas coisas sobre as obras, mas nada substitui, nada é igual e nada é melhor do que a leitura direta do texto para compreender e sentir principalmente. Tem coisas que a gente não precisa compreender, né? Já dizia o poeta. A gente tem que sentir. E essa leitura, a forma como o narrador coloca as coisas pra gente, isso aqui é incrível.
Por isso que eu digo, a segunda parte, ela parece meio arrastada, porque ele vai lá pro sossego, que é o sítio, onde ele não tem sossego, mas ele acredita que ali ele vai plantar, vai colher, vai dar tudo certo, ali ele vai finalmente conseguir provar que o que vai fazer o Brasil andar para frente e as pessoas, né, o povo brasileiro sair da miséria, vai ser essa reforma agrícola. O Policarpo tem um pensamento reformista, como diz aqui o Santiago. Só que isso traz para ele mais frustração, porque ele não consegue, ele coloca em prática os planos dele, ele tem pouco retorno financeiro e ele começa a perceber as dificuldades. Então, tem a dificuldade do cultivo, tem a dificuldade da venda e tem a dificuldade de manter, porque precisa capinar, precisa plantar, precisa tirar a erva daninha, precisa vencer, né, todas as saúvas, toda a guerra com as saúvas. Então as formiguinhas também não deixam aquelas terras que na verdade são delas. O Lima Barreto, acredito que ele era um sujeito tão do tempo dele, tão contemporâneo da época dele, que ele já estava tendo essas sacadas e entendendo que são coisas que precisam de um olhar especial, um olhar diferenciado. E aí o Policarpo Quaresma começa a perceber que não é assim tão fácil, não é simplesmente dar terras, dê terra ao povo que o povo se vira, não é assim tão simples. E aí ele se depara também com a podridão da politicagem dessa região rural, que ele é taxado, ele é multado, justamente porque ele quis vender produtos, ele quis plantar sem pagar, ele quis vender sem pagar o imposto, e aí ele é cobrado, ele é taxado, ele é punido, e dessa forma ele percebe que talvez não seja assim tão lucrativo, mas ele não chega a essa conclusão, ele não acha ruim. Essa experiência no sossego faz com que ele consiga perceber ainda ou mais mazelas, ainda mais problemas no país, e faz com que ele anote tudo isso, ele escreva tudo isso, ele tenha tudo isso registrado, e a partir desses registros ele consiga meio que redigir aquilo que ele consideraria soluções para esses problemas. E que na terceira parte é que essas soluções se concretizam, se materializam através de um memorial, né, de um memorando que ele escreve e direciona esse memorando ao Marechal Floriano Peixoto. É na terceira parte que o Marechal ganha vida dentro da obra. No final da segunda parte, ele percebe, né, que ele precisa agir de alguma maneira em favor do governo do Marechal Floriano Peixoto, que ele tinha em alta conta. E olha só, o que aconteceu ali? Ele foi pro sítio, e eu vou fazer um pequeno resumo aqui assim desse segundo capítulo, dessa segunda parte, justamente para ajudar a gente a entender a terceira parte, tá? Então ele foi ali pro sítio do Sossego, e os políticos, né, ou as pessoas envolvidas na política ali naquela região, estavam observando e queriam entender o que o Quaresma estava fazendo ali, quem era aquele sujeitinho, porque para aquelas pessoas tudo é política, tanto que tem um personagem que vai, é uma visita que aparece lá no sítio, e ele diz assim, ó, tudo aqui no Brasil se faz com política, o que não se faz com política acaba, se destrói. Nos lembramos sempre, né, que Quaresma repete várias vezes que ele não faz política, ele não tá se importando com política, ele não gosta disso. E esses sujeitos ali ao redor, eles estão desconfiados, sabe? Esse Quaresma aí, ele é um cara interessado na política da oposição. Como o Quaresma, ele se coloca numa neutralidade que, para esses sujeitos políticos ali naquela região, eles não entendiam essa neutralidade como um real desinteresse pela política, mas era como se fosse uma dissimulação. Vou me fazer de neutro para ninguém perceber de que lado eu estou. Então os caras já começam a atacar o Quaresma, e aí eles, de alguma maneira, não se sabe como, né, ele fica conhecido como um amigo do Marechal Floriano, porque como o Quaresma era um major, em algum momento da sua vida, ele diz no texto, né, ele conheceu Floriano Peixoto, mas não tinha amizade com ele. E ele, inclusive, disse que amizade o quê? Eu não tenho amizade com político. Então, ele não quer isso. Só que essa fofoca grande, né,
foi se espalhando muito e aí chega um ponto que ele não tinha nem como escapar disso. Para eles, para a comunidade, para a sociedade daquela região ali do Sossego, ao redor do Sossego, ele era, assim, amigo do Floriano Peixoto, então ele estava, assim, lutando ao lado do Marechal. E dessa forma ele se colocou ao lado do Marechal, porque na cabeça dele, apesar dele não fazer política, ele precisa apoiar o governo, porque ele acredita na transformação do país. E aí, para transformar o país, apoiar o governo. Mas ele não, como ele não fazia política, ele não estava entendendo nada do que esse governo estava fazendo para o país, que era completamente o contrário do que ele acreditava. Não era nem isso nem aquilo, é algo completamente diferente. E ele não estava percebendo. Então a gente tem um ponto de vista que político do Marechal, dos governantes, a gente tem um ponto de vista do Quaresma, que, de certa forma, pensando, né, a gente até pode entender assim que era um ponto de vista, era uma prática totalmente apolítica. E por ela ser apolítica, é por isso que ela era inoperante. Ele tinha o objetivo de ser prático. Como Quaresma tem um pensamento reformista, ele era também um pensamento tirano. Era um pensamento antidemocrático. Ele estava pensando só nos estudos dele, no conhecimento que ele tinha. Ele não estava interessado nos problemas sociais. Vide a reação ou a relação que ele entreteve ali com a ex-escrava. Ele não estava preocupado, ele não tinha olhos para o ser humano. Não tem como fazer política sem olhar para a pessoa, sem olhar para o sujeito, sem enxergar o povo. E o Quaresma não tinha olhos para o povo. Ele tinha olhos para essa parte mais burocrática, de como fazer o país ir para frente, como dar terras, como fazer a plantação e coisa e tal, né? Então, de repente, a gente pensando nesse sentido, era realmente, de um lado a gente tem uma politicagem e de outro lado a gente tem um pensamento reformista, antidemocrático, mas era inviável porque não considerava os sujeitos. Para ficar bem claro, a segunda decepção do Quaresma é justamente ele perceber que não é assim tão simples manter a sua terra, né? Toda a sua plantação é devastada pelas saúvas, então é como se pela própria força da natureza devastasse, destruísse um conhecimento que de certa forma está equivocado. Esse conhecimento está idealizado. É por isso que ele não resiste à força da natureza, porque ele não é real, ele não dialoga com a realidade, com aquilo que está posto. Então, faltou muito conhecimento para o Quaresma para ele entender como é que funcionavam as saúvas, como é que funcionavam as plantações, como funcionavam as coisas, né? Eu vou ler aqui no trecho do Santiago, de repente já serve como motivação para vocês também lerem esse artigo. Tentando impor-se à comunidade como brasileiro verdadeiramente interessado no crescimento das nossas riquezas agrícolas, Policarpo encontra a segunda forma de marginalização. Lembra que eu falei que ele foi marginalizado sendo internado no manicômio? Essa aqui é a segunda forma de marginalização. Ou seja, ele tem uma ideia de reforma agrícola, mas ela é totalmente rechaçada pela comunidade e a comunidade tem uma resposta para o Quaresma. Um castigo, um julgamento, uma punição. É expulso da comunidade, sendo dado como cidadão relapso e contraventor. Mais uma vez, contraventor é o quê? É aquele que vai contra as regras, não vai de acordo, não vai ao encontro das ideias gerais ou padrão ali das pessoas que estão naquele local e que acreditam, né? Então, na verdade, o sítio, ele foi completamente abandonado, não recebeu cuidado enquanto Quaresma estava lá servindo ao exército do Marechal. E na terceira parte, a gente tem então um encontro do Quaresma com o Marechal Floriano Peixoto, a quem ele nutria um sentimento de muito respeito, de muita admiração, e que ele acreditava que naquela figura ali seria possível a transformação do país. Mas ele se decepciona novamente. Acabamos de debater a primeira e a segunda parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se tu tá gostando, fica ligado que nos próximos dias eu vou subir outro vídeo com a terceira parte dessa obra.
Se tu gostou dessas peças de roupas e acessórios com estampas literárias, confere lá no site da Verso Livre, o link tá na descrição do vídeo.